Qual o conceito de dependência química? Esse é um tema novo, é um tema do final dos anos 70. Até essa época, a gente não havia critérios objetivos para diagnosticar e tratar a dependência química. Claro que havia códigos das mais diversas linhas de pensamento, mas não havia um diagnóstico clínico que pudesse servir a todos nós. Qual é a ideia atual, gente? A ideia atual é que existe uma síndrome de dependência, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que se repetem entre aqueles que têm problemas com qualquer tipo de substância, né? E a detecção desses critérios independe da etiologia, ou seja, a explicação do porquê esses critérios existem parte do conhecimento, da experiência e da linha que a gente mais acredita. Mas a detecção dos critérios, ela é objetiva, e ela deve ser feita por qualquer um de nós, independentemente da nossa formação, qualquer profissional, então, da rede primária à rede especializada, qualquer profissional da saúde é capaz, então, de fazer esse diagnóstico. Qual a importância, então, do diagnóstico de dependência química? Fazer o diagnóstico de dependência química não tem nada a ver com aquela história de que a pessoa é dependente ou deixa de ser dependente. Essa também é uma outra discussão. Então, essa discussão que é muito comum a gente ouvir, uma vez dependente, sempre dependente, não tem nada a ver com essa etapa. Essa etapa de fazer o diagnóstico de dependência química é uma etapa onde a gente trabalha a questão da gravidade do quadro. É claro que quem alguma vez na vida já fechou o diagnóstico para dependência, a gente considera, né, eu pelo menos considero que não tem mais a capacidade de consumir aquela droga em baixas quantidades ou em quantidades que ele julgue totalmente sob o controle dele. Ou seja, então, né, esse diagnóstico não é incompatível com a ideia de que uma vez dependente, sempre dependente. A ideia aqui é detectar se os critérios de dependência existem ou não, como uma forma de monitorar a gravidade da doença desse indivíduo. Então, se ele é um usuário de crack muito grave, que já chegou a fechar todos os critérios para a dependência, mas hoje não tem mais nenhum, é sinal que então ele está numa abstinência estável e está muito bem nesse estágio atual dele. A primeira coisa, então, gente, a se fazer é tentar estabelecer qual é o padrão de consumo. Né? Então, a gente já viu que o fato da pessoa estar usando alguma substância, seja ela qual for, cigarro, álcool, crack, cocaína, maconha, não é critério diagnóstico nem para uso nocivo e nem para dependência. É simplesmente a gente constata simplesmente que existe o consumo. O padrão de consumo ele existe dentro de um contínuo de gravidade. Então vocês devem ter observado aí no texto um estudo na página 212, onde os autores encontraram, após acompanhar um grupo de usuários de crack por 2 anos, uma porcentagem desses que evoluiu para abstinência, outros que reduziram, outros que se mantiveram nesse uso mais pesado. Então, o padrão de consumo ele é mutável, ele sofre a influência de fatores de proteção e risco, né? Mas ele é o nosso ponto de partida, para a gente poder investigar os critérios de dependência. Quais são os critérios de dependência química? São 7 critérios. 7 critérios que foram estabelecidos no final dos anos 70, na Inglaterra,
dentro do National Addiction Centre do King's College de Londres. E os 7 critérios eles nos permitem o quê? Detectar a presença da dependência e a gravidade de cada um desses critérios. Então, em primeiro lugar, eu busco um critério mais abrangente, que sirva para qualquer indivíduo e para qualquer substância, e particularizo isso quando eu for estabelecer a gravidade de cada um desses critérios. São 7 critérios, gente. O primeiro deles é a compulsão, ou a sensação de perda do controle, de perturbação do controle. Esse é o critério número 1. O critério número 2 é a tolerância, ou seja, a necessidade de doses cada vez maiores para se obter o mesmo efeito de antes, ou a percepção de que aquela dose administrada não faz o mesmo efeito de outrora. O terceiro é o surgimento de sintomas de abstinência, ou seja, sintomas, sinais e sintomas de desconforto físico ou psíquico frente à redução ou à diminuição do uso. Evitação ou alívio dos sintomas de abstinência, e esse é um critério importantíssimo, porque é a partir daí que o padrão de consumo se estabelece, ou seja, a pessoa percebe, ainda que intuitivamente, ainda que não tenha consciência disso, que frente à diminuição da substância, ela passa a ter sintomas de desconforto e a partir daí ela usa antecipadamente. É importante a gente considerar a evitação dos sintomas, porque a gente tem a percepção ou a gente tem a visão de que o problema da síndrome de abstinência é um problema de quem para, e é justamente o oposto. O problema da síndrome de abstinência é um problema de quem usa, porque a pessoa que para, ela enfrenta os sintomas de abstinência agudamente, mais fortemente aí no primeiro mês, e depois depois fica relativamente livre disso. Agora, quem utiliza está o tempo todo lidando com a possibilidade de ficar sem a droga e aí passar mal. Então, ela desenvolve todo um conjunto de comportamentos para evitar essas situações. Então, isso é o que a gente chama de evitação dos sintomas. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é o aparecimento de um padrão de consumo, e que é claro que vai depender da gravidade de cada situação. Então, um indivíduo que está se tornando dependente de álcool, talvez passe a beber no final do dia, todos os dias, invariavelmente. Depois, então essa é uma fase em que tem um padrão de consumo, mas ainda está meio difícil relacioná-lo com evitação de sintoma de abstinência. A hora que ele começa a invadir outros campos, especialmente campos onde ele não deveria estar, então começa a beber toda hora do almoço, começa a beber logo cedo, aí vai ficando mais claro. Um outro critério é a saliência do uso, ou seja, o uso vai ficando mais importante, mais relevante que outros campos da vida desse indivíduo. Acho que a própria definição já é autoexplicativa. Um outro critério importante é o estreitamento do repertório do uso, o que também é mais claro, mais nítido para as drogas lícitas. Então, se a gente considerar que todo uso de droga está lastreado por alguma convenção social, basta a gente pensar nisso, basta a gente pensar no álcool, que a gente vai ver que o álcool tem diversos usos, equipamentos, copos, taças, pode beber mais em determinadas situações e menos em outras, tem bebidas para algumas situações e não tem para outras, então não se bebe champanhe no carnaval ou no jogo de futebol, mas bebe cerveja, bebe-se menos antes do jantar do casamento do que depois. Então tem uma série de convenções que, conforme a pessoa vai se tornando dependente, elas deixam de balizar o uso dele. A pessoa não quer mais beber respeitando regras, ela precisa beber todos os dias para evitar sintomas, ela precisa beber 5 da manhã, isso é uma coisa que incomoda, que tem pessoas que acham isso errado, então ela passa a buscar botequins onde todo mundo beba logo de manhã e acha isso normal. Então ele começa a estabelecer um padrão rígido de comportamento,
e previsível e estereotipado, com o intuito de garantir a dose diária de droga que ele precisa. E por último, a reinstalação da síndrome de dependência. Ou seja, o retorno daqueles comportamentos antigos sempre que a pessoa recai e volta a utilizar aquela substância.